Olá, eu sou a Carla Benevides e nesta edição do programa Argumento nós vamos conversar com o senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo. Ele é o autor de um projeto que prevê que 10% das verbas de propaganda institucional do governo sejam destinadas para campanhas de prevenção ao uso de drogas. Obrigada, senador, pela sua presença. Obrigado pelo espaço para falar de um tema que é muito importante, né? Sem dúvida nenhuma. Nós vivemos no país, no mundo, todo um problema seríssimo com drogas. Todo tipo de droga, a gente pode imaginar. Cada dia aparece uma pior do que a outra. E isso afeta as pessoas, isso afeta as famílias, isso afeta a comunidade, a sociedade como um todo. Então, eu acho mais do que justo que nós tenhamos o governo participando com uma campanha institucional contra o uso de drogas. Existe um gasto já previsto, utilizado para a comunicação do governo, e eu sei que o governo não gosta muito de atrelar percentuais a valores específicos, a causas específicas, mas nesse caso eu acho que vale a pena, porque o recurso que é utilizado nisso é um investimento, porque sem isso aí, mais gente vai ficar drogada, mais gente vai estar com essa situação difícil e mais pessoas vão gastar às custas do governo. Lembrar que toda a parte de saúde, essas coisas, acaba caindo na conta do governo, ou seja, você reduz os custos através de uma propaganda bem feita. Então, trabalhar na prevenção é mais barato do que ter que lidar com as consequências de quem usa, do uso das drogas? Sem dúvida nenhuma. Isso em todas as áreas, em todos os setores. E nessa especificamente, nós vemos que o apelo das drogas colocados, seja nas ruas por amigos, né, traficantes e outras pessoas que acabam influenciando, principalmente jovens, que acabam perdendo literalmente a sua vida por causa dessa droga, né, dessa situação. E essas pessoas poderiam ser muito produtivas para o país. Pensa bem, um jovem de 17 anos que entra numa droga e começa a aumentar, mesmo comece com maconha e vai subindo isso até chegar em crack, esses outros tipos de droga muito mais pesadas, esse jovem ele acaba, em vez de ser um elemento produtivo para a sociedade e com seu trabalho, seu talento, poder produzir, né, para todos, né, para a sociedade como um todo, não, ele acaba sendo um peso. E isso é terrível, né? Isso não pode acontecer. E como seria essa campanha, senador? Olha, isso aí tem que ser trabalhado junto com a campanha, com as campanhas que o governo já faz, de uma forma muito prática e na linguagem que as pessoas entendam, entendeu? Isso é importante, que fique muito focada nisso aí. Nós temos profissionais competentes para fazer esse tipo de trabalho. É importante que chegue dentro da casa das famílias, então a televisão ela tem uma função, uma capacidade muito grande de levar isso aí para dentro da casa das famílias. Rádio também tem essa possibilidade, a internet tem, mas é mais limitada. E rede social? Então, as redes sociais eu acho que é o mais limitado, mas tem que ser feito também, ou seja, todos esses canais têm que ser utilizados, sem dúvida nenhuma. O senhor diz no seu relatório que as drogas hoje elas são um problema de saúde pública e tem que ser tratado então como política pública também? Sem dúvida. Quando a gente fala em problemas de saúde, quando você pensa no Ministério, uma coisa que eu sempre falei meio de brincadeira, mas é verdade. Quando você fala no Ministério da Saúde, a impressão que você tem é que o nome está errado, né? Porque o Ministério da Saúde ele trata de doença. Você não tem um Ministério de prevenção, né, a problemas de saúde. Você tem esporte, por exemplo, você tem uma série de coisas, mas esses itens, quando você fala sobre, por exemplo, alimentação incorreta, né? Que hoje em dia você vê a quantidade de crianças obesas, por exemplo, crianças com diabetes e etc. A alimentação é uma coisa essencial. Você não vê muita propaganda sobre isso. Você vê na TV o pessoal tentando evitar que as crianças tenham uma alimentação incorreta. E por que não droga, que está lá no último espectro, na última ponta do espectro, né? Que é um problema que, sem dúvida nenhuma, destrói rapidamente a vida desses jovens. Eu estou falando jovens porque é o ponto focal para mim, né? Eu imagino que uma pessoa adulta já, depois de 40 anos de idade, não vai, apesar que existe, mas não vai ter a ingenuidade de entrar num processo de uso de drogas. Mas um jovem, ele fica muito mais susceptível a isso aí. E lembrar que a gente está tratando da futura geração do país. Então, se a gente não tiver o investimento adequado para proteger essa geração,
para colocar a informação correta, para que eles sejam cientes, né, do buraco que eles entram com relação às drogas, eu acho que não... Qual outra coisa mais importante do que isso para a gente mostrar? Fazer propaganda política? Não, propaganda política não é importante. É importante a gente salvar a população. Pois é, durante a discussão da matéria na Comissão de Assuntos Econômicos, o líder do governo, o senador Jacques Wagner, disse que o governo já pediu a retirada de pauta, argumentando que ia conversar com o governo, porque o governo já há dentro do governo campanhas, uma verba destinada para campanhas antidrogas, contra as drogas, e que ele precisaria conversar com o governo, enfim. O senhor acha que essas campanhas, elas não têm sido suficientes? Por que aumentar e por que destinar essa verba especificamente para isso? Vamos colocar de um outro ponto assim, de vista. Imagine que a campanha estivesse sendo feita para aumentar a popularidade do presidente da República, né? E certamente eles iriam ter métricas para verificar se a campanha está sendo eficiente, e se não for, eles vão aumentar e muito esse valor para que isso fosse feito. Só coloquei desse ponto para ver um choque político realmente. Nesse caso, usa-se métricas para verificar o aumento, e é fácil de verificar, o aumento do uso de drogas no Brasil, principalmente essas drogas mais pesadas, vamos dizer assim. Então, claramente, seja lá qual campanha que está sendo feita, não está sendo suficiente. Então, eu acho que tem que ser um trabalho pesado em cima desse tema para que realmente a gente tenha resultados visíveis. Fora isso, lógico que a campanha ela é um fator contribuinte positivo para reduzir o risco, né, para mitigar esse risco. Existem outros também, lógico, o trabalho que tem que ser feito dentro do próprio tratamento daquelas pessoas que já ficaram viciadas em droga. Tem todo um trabalho psicológico, tem outros fatores aí sendo trabalhados juntos. Mas a campanha é essencial para evitar que se entre no problema. Se você fechando a torneira, vamos dizer assim, reduzindo isso aí, é muito mais fácil tratar os resultados ruins que nós já temos, né, com pessoas utilizando drogas no país. O relator da proposta, o senador Plínio Valério, incluiu algumas questões no projeto, inclusive as próprias estatais. Queria que o senhor explicasse para a gente como que as estatais entram nessa história. As estatais, geralmente, elas participam das campanhas, né, das campanhas publicitárias, patrocinando muita coisa. Você vai ver patrocínio aí de várias estatais para vários eventos no país e campanhas publicitárias. Então, acho que elas também têm o dever de participar, o dever e a lógica de participar, porque isso não é só uma questão de eu vou entrar para fazer uma boa imagem, né, imagem institucional, porque a minha empresa, minha empresa estatal, eu estou patrocinando esse evento esportivo aqui, a minha logomarca está sendo mostrada. Não, é uma coisa muito acima disso aí. Eles estão trabalhando na saúde da população e na preservação do futuro de jovens, né? Então, se existe alguma coisa que pode trazer uma imagem social melhor para essas empresas, seria, se possível, né, acabar. Não sei que não vai ser, mas se possível acabar com o uso de drogas no país. O senador Jacques Wagner pediu, né, a retirada de pautas, que vai conversar com o governo. O senhor pretende participar dessas conversas? Quando que o projeto deve voltar para a pauta para ser efetivamente votado? Baseado nisso que aconteceu hoje, eu vou conversar com o Jacques, vou conversar com outros parlamentares também da comissão, inclusive com o presidente da comissão, para que ele volte à pauta o mais rápido possível, mas já com um grupo de parlamentares apoiando, conhecendo a proposta, porque é tudo uma questão de explicar, né? E eu duvido que tenha entre os parlamentares qualquer um que seja a favor, vamos dizer assim, de ter pessoas drogadas no país, ou seja, não teria uma razão, porque se é com relação a custo, o custo já está embutido, o custo já existe, o custo da propaganda. Se é com relação à indexação de um valor com relação ao custo total, tipo 10% para usar nisso, eu acho que a pauta é tão importante que vale a pena fazer essa indexação. E é possível avaliar quanto seria esses 10%? Porque essa verba, ela oscila de acordo com o orçamento, de acordo com... Mas eu acho que é um valor até baixo se considerar o tamanho do problema. É um problema grande. Você lembra aquela regra de Pareto, né? Se você trabalhar em 20% dos problemas, de soluções, você pode solucionar 80% dos problemas. É um
caso típico, né? Se fosse para ser como Pareto, em vez de 10%, deveria ser 20%. Tá certo, senador. Obrigada por estar aqui mais uma vez e esclarecer sobre essa proposta. Obrigado a vocês. E eu estou contando aí também com o apoio da população para que fale com seus senadores para que isso seja possível e o mais rápido possível. Tá Obrigado. certo, senador. Obrigada. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever esse programa, é só entrar no nosso site, senado.leg.br/tv ou acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.